E o Ângelo tocou num ponto que, que, que me doeu, assim, sempre quando a gente vai falar de plataforma, de ferramenta digital, né, sempre tem aquele problema que é do imputar os dados, né, e o Ângelo falou um negócio interessante, que é o mínimo de input para o máximo de output, né, o mínimo de informação que você digita, coloca lá, e vai te gerar uma série de coisas, né, então, esse é um ponto importante, né, então, assim, só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, né, pelo que se puder explicar um pouco melhor essa relação, né, Ângelo, porque tem, tem como o produtor usar a lucro rural, mas sempre ele tem que vincular a um contador ou não, e o escritório também pode usar, nem sempre vinculando ao produtor, é isso, né? Sim, Diego, é isso mesmo. É, a lucro rural pode ser utilizada só pelo produtor rural e só pelo contador. E, obviamente, os dois juntos podem utilizar, que é o maior ganho, que é o que o Julinho falou. Mas você falou uma coisa muito importante. Inclusive, para a gente é uma dificuldade até comercial, viu, Diego? Porque foi vendido tanta coisa ruim para produtor rural que ele acha que vai ter que digitar tudo na mão e tal, e isso é horrível. Como a gente fez a vinculação do fiscal com o financeiro, a gente usa todas as informações e não precisa ter retrabalho dentro de passar esses dados. Então, vou dar um exemplo. Ele comprou alguma coisa, ele foi numa revenda, comprou de vocês lá, vocês emitiram a nota para ele, né? Sei lá, KCL. Pronto, emitiram a nota. A nota daqui 2 horas está dentro da lucro rural. Depois dessa nota, ele vai importar essa nota, ele comprou esse KCL, ele já vai estar classificado como fertilizante de potássio. Então ele já vai entrar no custo de produção de potássio. Automático. Não vou precisar fazer nada. E se na nota está descrito que o pagamento vai ser lá em outubro, ele já vai gerar um contas a pagar para outubro. E ele não digitou nada. Ele não fez nada. Eu estou com o financeiro pronto, eu estou com o meu custo de produção já alinhado, né? E essa nota e esse contas a pagar estão disponíveis para o contador. Então, lá na contabilidade, a gente não precisa mais se preocupar se a nota vai estar. Não, a nota vai estar lá já. E aí, eles também tinham que digitar tudo isso de novo. Não precisa, já vai estar tudo pronto. Então, se esse produtor é livre caixa digital, está pronto para o livre caixa. No momento que o Julinho vai sentar com o cara para falar sobre imposto de renda, essa nota já vai estar lá, considerando no custo como imposto de renda lá também. Então, esse é um exemplo dos ganhos que a gente está. E tem tecnologia para muito mais, Diego. E a gente já está fazendo muito mais do que tem isso. E essa revolução que a gente fala que vai acontecer lá dentro da porteira. Então, da mesma forma que ele entra, a gente pode acusar, né? Pô, comprou bem ou não comprou bem esse fertilizante? Olha o preço que poderia estar na tua cidade aí, o fertilizante, por exemplo. Como é que está o preço da soja agora? Pô, caiu um monte. Por que caiu o preço da soja? E como é que está a relação de troca do KCL com a soja nesse exato momento para a sua cidade aí? Então, esse tipo de dado que faz com que o produtor consiga olhar e tomar a melhor decisão, sem muito grande digitação de informação. Óbvio que tem. A gente sempre brinca que sistema é que nem vaca de leite. Ela não dá leite. Você precisa tirar o leite para que você tenha ele, né? Então ele está disponível ali, mas tem que ter uma ação. Mas ela cada vez está menor, né? Antes a gente tinha que ir lá tirar o leite com a mão, né? Agora, depende da situação, a vaca só entra numa esteira, sobe a ordenhadeira e tira a ordenhadeira, mesmo que a gente esteja tirando leite dessa vaca, né? Então é um pouco do que a lucro rural faz, e saindo um pouco da lucro rural também, entrando na necessidade que o produtor tem para tomar decisões. Então, pô, a gente viu aí o fertilizante, por exemplo, vou pegar o nome, o KCL, né, como exemplo. Cara, bateu 10 pau, 10 mil reais, cara. Teve produtor que pagou 10 mil reais a tonelada. E agora eu vi aqui para Mato Grosso, pegando base Mato Grosso, 3.100 a tonelada de KCL de novo. Então, cara, olha essa oscilação. Imagina quem comprou lá em cima e quem comprou agora está comprando embaixo. Quanto dinheiro está na mesa no meio de uma oscilação comercial dessa, né? E é esse dinheiro que vai fazer o produtor comprar uma outra propriedade. É esse dinheiro que vai fazer um outro se endividar, né? Porque ele não achou o melhor momento. E para isso precisa ter dados, precisa ter informação. Um outro exemplo que eu dou
Por exemplo, chego no banco e eles falam assim, cara, o juro tá 18%, 19%. Cara, pegar juro a 19% para plantar é coragem, sabe? Você tem que ter coragem. Claro que a gente está vivendo um extremo, né? Mas, pô, é bastante. Agora, se você tiver tudo organizadinho e demonstrar para o teu banco, para o teu credor, que você fez tudo certinho as últimas safras, que você fez tudo bem, quantos por cento de juro, quem sabe, pode diminuir? Ou aquela linha de crédito que estava especial só para os primeiros, para os melhores, ou ela pode ser sua se você tiver tudo isso bem organizado. Então, é esse tipo de ganho que a gente entrega. Não é só uma coisa de, eu vou melhorar minha operação interna aqui, vou ganhar tempo com a minha equipe. Não, 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 não. Não é isso. Isso é uma consequência. Mas o principal ponto é ter dados para tomar decisões comerciais. Hoje eu estava apresentando para um produtor e ele estava dizendo, Ângelo, eu tenho muita dificuldade, agora caiu o preço, mas eu não sei se esse preço que caiu, se ele está bom, se ele está ruim, se eu devo vender ou não. Vamos fazer uma simulação? Vamos simular? Vamos, então vamos. Então sentamos e começamos. Qual que é o teu custo de fertilizante, de defensivo? Então o teu custeio foi de tanto, 25 sacos por hectare. Tá bom? Pô, tá bom, legal. Beleza. A gente fez uma projeção, ele vendendo a R$160 a saca. Ele estava tendo uma margem bruta operacional, né? Margem operacional, né? Bruta operacional de 40%. Lindo. Tá lindo. Ele tinha comprado muito bem os seus defensivos. E aí a gente simulou agora a soja 125. E ele teve também algumas coisas na produtividade. Caiu para 26% de margem bruta, de margem operacional. Quando ele olhou aquele dado, ele disse, caramba, eu posso vender sem dor na consciência. Ele disse assim, é isso aí que a Lucro Rural faz. Tá ruim? Claro que tu estava querendo vender a 160, claro que você queria vender. Só que você vai esperar cair mais, sabendo que mesmo vendendo agora e necessitando caixa, ele estava pensando em pegar dinheiro emprestado no banco a 19% ao mês, ao ano, para não vender a soja porque ele estava preocupado, porque ele estava tendo prejuízo. Não, eu mostrei para ele que vendendo assim, ele tinha uma margem menor, tinha, mas ele podia fazer isso, e só o dinheiro que ele ia pagar de juro, a margem dele já ia aumentar lá para quase 29%. Então, esse tipo de informação que ele precisa olhar para tomar decisão comercial, e não só a bolsa está caindo agora, o preço vai cair, a soja, o bezerro está caindo, está difícil para quem é da pecuária. Não, não, não. Vamos olhar os meus dados. Como é que está a minha margem operacional? A minha necessidade de caixa? Olhar para um gráfico e dizer assim, eu preciso de dinheiro em junho, eu preciso de dinheiro em setembro, sabe? E isso está na cara do produtor para ele tomar a decisão. Eu até brinquei para ele, agora você pega, tira um print disso aqui, imprime e bota na frente do teu computador para tu olhar esse número todos os dias e saber que aquele 125 que você vai vender agora não é tão ruim assim, né? Mas não é tão ruim porque você conseguiu enxergar, senão você ia estar, né? O comercial é uma coisa psicológica ali, né? Então, o momento que você consegue tirar esse psicológico, fica muito mais fácil de tomar a decisão, de ir lá executar uma venda, de ir lá executar uma compra. Estava executando compra pro milho, safrinha, pro ano que vem já. Será que vale a pena, Ângelo? Pois é, pô, tá bom, diminuiu 50% o custo do milho safrinha. E aí, quanto que a gente precisa vender agora? Né? Então, esse tipo de informação, de análise que a gente acredita e que para nós é muito importante para tomar decisão e é toda essa estrutura que a gente traz junto com a Lucro Rural. Maravilha. Julinho, quer comentar essa? Tá ok? Tá perfeito. Deixa eu tirar uma dúvida antes da gente entrar. Tenho duas perguntinhas rápidas para vocês aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando, e essa pergunta é para você, Julinho. O Ângelo, se quiser comentar também, fica à vontade. Eu sou produtor, né? Eu tenho lá a minha desorganização. Eu sei que eu tenho minha desorganização, então eu tenho problemas de me expor, né? De ir até um contador e ter que abrir o jogo ali, né? Que você tem alguma estratégia para conseguir trazer essas pessoas que querem melhorar, sabe que tem um problema, mas às vezes fica procrastinando porque é incômodo você mexer nessa dor? Então, na verdade, a questão da relação cliente-contador ela é uma relação de confiança, né? Um confessionário, né? A gente sempre quer que o cliente abra o jogo e conte tudo que ele tem, né? Tudo que está deixando ele angustiado, né? Mas a gente sabe que existe essa questão cultural do produtor mais antigo, tal, que ele tem uma certa dificuldade com números, uma dificuldade com
com tecnologia e ok, né? Ele está na fase dele, né? Mas o que a gente tenta trazer para o produtor é que ele não precisa se expor, né? Ele não precisa trazer todas as informações ao escritório. O que nós precisamos é que as informações que são relativas à atividade dele venham para o escritório de maneira mais abertas possíveis para que a gente consiga ajudar ele na gestão. Então, às vezes, ele tem uma dificuldade dentro da porteira da fazenda, mas a gente consegue ajudar ele porque o escritório fica na retaguarda e faz esse input de informações que vai ajudar ele igual na gestão, né? E a gente sempre tenta trazer para esse processo os filhos, né? Então, a gente que estão num processo de sucessão familiar aí, a gente sempre tenta trazer os filhos para o negócio também, porque ele já está com a cabeça mais aberta, já entende mais tecnologia e acaba sendo um processo um pouco mais natural. Mas a gente vê, assim, que é latente essa dor no agro, né? A gente tem tido muita procura, inclusive, de clientes de outros escritórios, de outros profissionais, que querem essa mudança, que estão vendo que precisa dessa mudança, inclusive porque o agronegócio é a bola da vez no aspecto de arrecadação. Isso está muito claro. Então, o produtor precisa obrigatoriamente se organizar. Maravilha. Quer comentar, Ângelo? Não, nós temos um professor falando aqui, não tem muito o que comentar, não. Maravilha. O único ponto é que cada dia a gente vê mais exemplos de malha fina, de produtor caindo, e assim, tem que se organizar. Tem que se organizar. Porque vai, assim, a gente vê, tem relatos de produtores que caíram na malha fina que hoje estão com a lucro rural, né? Diz assim, cara, se eu tivesse organizado, eu não tinha tido a metade de dor de cabeça que eu tive, sabe? Então é um alerta, porque cada vez mais produtor caindo na malha fina, e aí 5 anos para trás, todas as informações, todos os dados, e aí judia, sabe? Judia as multas, judia o trabalho em cima disso também, né? Então é um alerta grande. E complementando assim, teoricamente no agro, não há sonegação, porque o produtor rural hoje, para ele vender, ele tem que dar nota. Ele não consegue vender sem nota fiscal, que seja soja, gado, milho, o que for, né? Então, não é um problema de sonegação tributária, é um problema de planejamento, né? E falta para ele o planejamento para ele trazer uma elisão fiscal lá na frente, né? Primeiro, ele evitar um passivo. A gente recebe muito cliente aqui com passivo tributário, que a gente faz uma auditoria histórica dele para verificar como é que está a situação dele, se ele está exposto de alguma maneira, e a gente tem pego muita situação de exposição, tanto a nível estadual, com fisco estadual, quanto federal, mas principalmente, como ele não é um sonegador, porque ele não tem como sonegar, ele precisa melhorar a gestão dele, as informações dele, para ele trabalhar com projeção e mudar o resultado dele lá na frente, né? Por exemplo, só colocando em aspecto prático, o produtor rural ele é tributado por regime de caixa, que fala. Receita e despesa são consideradas no momento que elas entram ou saem do caixa da atividade, né? Então, lá no mês de agosto de cada ano, a gente já começa a sentar com o produtor e demonstrar para ele quais são os números históricos dele de janeiro até lá e qual é a projeção dele até final do ano para saber qual o resultado que ele vai ter. E aí, com base nisso, daqui a pouco ele tomar alguma medida que ele consiga reduzir esse resultado de forma legal, igual eu já mencionei, e ter um peso menor de 27,5% na carga tributária dele, que faz todo sentido.